Muito bom dia a você, meu querido amado irmão e amada irmã. Faço vocês todos bem-vindos em mais uma manhã do dia 15 de maio de 2025. São aqui no Mato Grosso, são 7h05 e a gente começando o programa Palavra Falada com muita alegria nesta manhã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e o amor de Maria. Estamos juntos aqui para a leitura da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura da Palavra de Deus. Hoje nós leremos João capítulo 13, versículo 16 a 20. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade, vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito nas Escrituras. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes que acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e amadas irmãs, peço desculpa a você por ontem, não estar junto com você. Eu tive que fazer uma viagem, levar minha esposa a Cuiabá, para que ela pudesse fazer uma cirurgia da vista, da catarata, Muitas pessoas têm esse tipo de doença, esse tipo de problema, e é preciso, o quanto mais cedo, cuidar, Então fui fazer o meu serviço de marido, de estar aí cuidando da minha esposa e levando ela para a cirurgia em Cuiabá. Graças a Deus está tudo bem, está tudo calmo, tudo tranquilo. Hoje o retorno e com muita saúde desejo a ela para que ela possa voltar a enxergar com mais claridade o maridão aqui, Gente, olha só, a palavra de Deus hoje está nos dizendo algo bem importante para a nossa vida, não é? Reconhecer quem é o servo e quem é o Senhor. Não é verdade? Se sabeis isto e se puserdes em prática, sereis felizes. Tudo que Jesus falou para nós é realmente a verdade. Se colocarmos em prática essas verdades, nós vamos ser felizes, porque nós temos na palavra de Deus aquilo que nos leva cada dia para o reino de Deus, com certeza. Meus amados irmãos, eu vejo assim, muitos ventos de doutrina, um fala uma coisa aqui, outro fala uma coisa ali, outro fala uma coisa lá. Isso aí é a confusão que Satanás está fazendo para que você desvie sua cabeça daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Jesus falou e testemunhou das grandes verdades. Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, quer dizer, ele morreu por nós. Ele é o primeiro que morreu de fato por nós. Ele é aquele que nos ama, que nos dá cada dia o desejo de estar com Deus através de sua palavra, que é lida, como hoje nós agora estamos lendo o Evangelho de João 13, 16, 20, ele faz com que nós possamos, através de sua palavra, nos renovar a vida. Ele nos amou tanto que nos lavou de todo o pecado com seu sangue. Ele derramou o seu sangue por nós. Jesus fez o grande sacrifício por nós.
E ele disse ainda que conhece todos aqueles que ele escolheu, que foram levados, porque Deus, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e não se perca. Então, na realidade, todos haverão de olhar para a cruz e ser atraído para ele, porque Deus quer que todos nós estejamos com ele e com Jesus. E esse Jesus, nosso Senhor, ele realmente é aquele que atrai a todos para poder nos levar a Deus. Deus é nosso Pai. Deus nos ama tanto. Deus quer que eu e você estejamos do lado dele. Então, aquele que está com Jesus sempre caminha na certeza da salvação. Meus amados irmãos e amadas irmãs, a Escritura ainda fala a respeito da profecia daquele que comeu o pão junto com Jesus. Aquele que comeu o pão e levantou contra ele o calcanhar. Então, na verdade, Judas Iscariotes comeu pão. Foi uma espécie de um traidor. Traiu Jesus diante de tudo aquilo que ele conhecia, jogou para, digamos assim, trocando por moedas. Ele realmente foi convencido de que deveria entregar Jesus. E de fato entregou Jesus à morte. E depois que ele viu que Jesus foi morto de verdade, não era só para ser preso, mas ao mataram Jesus, ele ficou desesperado e se enforcou, porque ele ficou decepcionado com aquilo que ele fez com o Senhor dele e reconheceu quem era aquele homem, e ele sabia quem era aquele homem, Jesus o Salvador. Mas Judas traiu Jesus. Então a Escritura revela aqui, Jesus mesmo cita essa Escritura aqui. Eu conheço aqueles que escolhi, nos conhece, mas é preciso que se realize o que está nas Escrituras. Aquele que come meu pão levantou contra mim. Então, quando nós comemos do pão com Jesus, ou seja, o corpo de Jesus, corpo, alma, divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós, meus amados irmãos, estamos comendo o pão da vida. E aquele que come o pão da vida e faz ao contrário daquilo que Jesus designou para que ele pudesse fazer, ou seja, no nosso caso, todos nós, temos que manter-se ali naquele caminho. Mas a partir do momento que eu faço ao contrário, eu levanto o calcanhar contra Jesus. Eu faço ao contrário. E o Senhor ainda diz, desde agora vos digo isto para que, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Quer dizer, nesse fato do que aconteceu, foi lido esta passagem da Escritura. E que lá na frente aconteceu esse fato, essa situação, com Judas Iscariotes. Então, venha a revelar, de fato, aquilo que haveria de acontecer. E Jesus ainda diz, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, meus amados irmãos, aqui Jesus está falando também da autoridade sacerdotal, de que, na realidade, quem recebe as mensagens dos padres, ou recebe aquilo que os padres nos ensinam, através da tradição da igreja, através do catecismo, dos ensinamentos que a igreja nos traz, nós recebemos Jesus. Recebe a palavra de Jesus. Se nós recebemos a palavra de Jesus, estamos recebendo Jesus. E a partir do momento que nós recebemos esse Jesus, recebemos a Deus, porque aquele que foi enviado realmente recebe aquele ensinamento de Deus para chegar até nós. Então nós recebemos aquele também que foi enviado depois dele, o Espírito Santo. Então nós devemos receber também os sacerdotes, receber a palavra, acolhê-la, e depois nós recebemos aquele que o Senhor
enviou o próprio Cristo para depois testificar desta verdade, que é o Espírito Santo. Quem recebe aquele que me enviou, a mim recebe. Então, Jesus está dizendo, vamos ouvir a palavra através dos sacerdotes. Todos esses homens são escolhidos por Deus, escolhidos por Jesus como testemunha da sua verdade. Então, esses homens também têm que andar conforme os preceitos, os ensinamentos cristãos. Eles não podem fazer algo contrário daquilo que aprenderam de Jesus nas Escrituras. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos reler as Escrituras assim que você tiver um tempo. Pegue a Escritura aí na sua Bíblia, João capítulo 13, 16, 20, e vamos refletir, rever aí esta palavra para que a gente possa estudar e aprender. A igreja quer que eu aprenda, quer que eu também, depois de aprender, ensine os meus irmãos, ensine as minhas irmãs a poder seguir aí a palavra de Deus, a entrar nesse reino de Deus de maravilha. Então vamos, meus amados irmãos, vamos juntos estudar o catecismo. Está aí, eu volto a falar. Professor Felipe Aquino, ele está dando um curso no YouTube. Procure lá no YouTube, Professor Felipe Aquino. Ele está dando um curso aí de catecismo. Eu preciso e você precisa também, nós precisamos conhecer a nossa igreja, conhecer aquilo que a tradição nos ensina. E também nós podemos estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, todas as manhãs, pelo menos 30 minutos. Nós precisamos estudar tudo aquilo que a igreja tem, meus irmãos, para a gente não ficar escutando aí alguns irmãos separados, ficar falando coisas que, de fato, não são realidade. Nós sabemos que tudo que nós temos da igreja é a verdade, porque a igreja é fundada por Jesus, e aquilo que diz, ao contrário, os nossos irmãos separados, não tem nexo de estar dizendo isso. Algumas indagações que eles fazem a respeito da nossa fé. E nós temos que estar aí prontos para dar a resposta católica para eles. É lógico que existem algumas controvérsias católicas, digamos assim, mas nós também temos que conhecer as coisas que acontecem dentro da igreja, da nossa igreja, para darmos a resposta da verdade também, que é estudar o Código do Direito Canônico, para que nós possamos ter aí o verdadeiro conhecimento, pelo menos, né? Mesmo que seja não profundamente, mas superficial, porque são tantas coisas que a gente tem que estudar, mas que você saiba dar a resposta a contento para aquele que te procurar, te questionar. Então você tem que ser assim, bem informado, bem preparado para que você possa dar a resposta precisa para essa pessoa por uma questão até de caridade. Porque nós darmos uma resposta para alguém que precisa, não tem conhecimento, é uma questão de caridade. Então, meus amados irmãos, deixo o meu abraço com você, que Deus possa abençoar sua vida, que você possa cada dia prosperar na palavra de Deus, ganhar espiritualidade, porque cada um de nós tem que fazer a sua parte. Então, eu desejo a você tudo isso nesta manhã de hoje, manhã do dia 15 de maio, com muita alegria, fazendo o meu trabalho aqui, lendo as Escrituras junto com você e estudando a palavra de Deus. Amados irmãos, vamos rezar. Agradecer a Deus por esse dia, por essa maravilha que o Senhor nos dá, de mais um dia estar vivos aqui, para podermos aprender dele como devemos caminhar na nossa vida através da palavra e semear esta palavra no coração de tantos irmãos que precisam dessa palavra. Baixe sua cabeça comigo, por favor. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós queremos te agradecer pela simplicidade que nós conduzimos esse programa, para o bem de todos os irmãos e irmãs, para que eles possam receber esta palavra e possam realmente refletir no seu coração e possam viver esta palavra para que ela seja um instrumento de testemunha da grande verdade que nós aprendemos no Teu Evangelho, meu Pai, para que nós possamos acreditar cada dia mais no primogênito vosso, Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que morreu verdadeiramente por nós e deu o seu sangue, selando a sua vida com seu sangue na cruz. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós pedimos uma bênção sobre todas as famílias, pedimos uma bênção, meu Pai, sobre todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão ali na cadeia pública da nossa cidade, aqueles que estão andando pelas ruas, aquelas pessoas que são pessoas que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, invisíveis da sociedade,
aqueles que passam por depressão, por ansiedade, aqueles que passam qualquer angústia por perda de um falecido. Meu amado Pai, nós te pedimos e te agradecemos por tantas bênçãos, inclusive o dom da vida que o Senhor nos dá para vivermos no dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos vós, príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na minha e na sua vida, amado irmão, amada irmã, desejo a você um lindo dia de quinta-feira. Que você possa realmente ficar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu abraço de coração para você. Lindo dia.